Então, aí, iniciando o estudo de hoje, como sempre a gente faz, a gente sempre começa com uma prece. Vamos lá, rogar a Deus o amparo e assistência amiga. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, Divino Mestre e orientador de todos nós. Nesses instantes que nos preparamos para mais um estudo desta noite de hoje, nos terrenos da psicologia espiritual, vimos te rogar as tuas bênçãos, Senhor, em favor de todos os corações que aqui nos unimos e nos posicionamos para o estudo e a aprendizagem. Te pedimos as tuas bênçãos em favor das nossas companhias espirituais e também, Senhor, em favor daqueles corações que acorrem, se aproximam na busca do estudo, da aprendizagem, do conhecimento orientativo, que nos levará a uma maturidade maior ou a uma possibilidade de podermos trabalhar não só o conhecimento de nós mesmos, mas também a nossa transformação, a nossa mudança, terrenos adentro do nosso espírito, ou de nós mesmos. Senhor, te pedimos ainda a tua permissão, para que possamos estar sob o amparo e assistência amiga desses corações mais esclarecidos e amoráveis do mundo maior, mormente os nossos orientadores e mentores espirituais. Que esses corações possam encontrar em cada um de nós aquele espaço e aqueles elementos que nos auxiliem na absorção, no entendimento e na transmissão das informações, das orientações de que necessitamos. Lembrando deste momento que vivenciamos, tanto no mundo, em particular em nosso país, te rogamos as tuas bênçãos em favor da nossa pátria, particularmente daqueles que se encontram na direção dos cargos diretivos, e em particular daqueles que pleiteiam, Senhor, esta posição. Que eles possam despertar sob o teu amparo para as altas responsabilidades que assumem perante a própria consciência e também, Senhor, diante de nosso Pai e de Ti, como modelo e guia de todos nós. Dai-nos forças para vencermos as nossas mesquinharias, as nossas inferioridades, as nossas sombras, superando, Senhor, estes obstáculos que funcionam como halteres no exercício do nosso crescimento e amadurecimento. Agradecendo-te por tudo, vos rogamos uma vez mais, sê com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bom, nas quintas-feiras nós estamos fazendo uma série de reflexões, de ponderações, com base neste livro que a gente está acompanhando aí, do Aguinaldo Paviani, A Vida, Seu Maior Patrimônio. E no dia de hoje o estudo vai ser bem tranquilo, que nós vamos entrar mais no conhecimento da família Lauser, onde ele vai nos apresentar um pouco mais essa composição da família Lauser, mostrando também os problemas e as dificuldades que eles enfrentam, que eles vivenciam nas suas inter-relações e, em particular, cada um de per si. Então, vamos lá conhecer essa família, por isso nós intitulamos esse trecho de Conhecendo a Família Lauser. E nós vamos, como ele é um pouco maior, a gente vai lendo até um certo momento e a gente faz algumas reflexões sobre alguns pontos que nos chamaram a atenção aqui nos trechos que forem sendo lidos, e depois a gente prossegue até onde nós podemos avançar aí nessa estrutura informativa de hoje.
Então, nós designamos o trecho, como dissemos, conhecendo a família Lauser. E ele inicia assim. A filha de Ernestino era casada com Reimann Lauser. Então, filha de Ernestino, que nós já vimos que se encontra no hospital, internado. A família Lauser era respeitadíssima naquela cidade de médio porte. É uma cidade de médio porte, como nós já dissemos, abrindo um parênteses aqui, que essa história ela é baseada em fatos, ou seja, uma história real que ele trouxe apenas, não, logicamente, que mudou os nomes, alguma coisa assim, para que a família não fosse identificada. Senhor Reimann comandava um verdadeiro império. Era dono de uma rede de supermercados, 30 ao todo, e por isso vivia para o trabalho. Tratava-se de um homem frio, que valorizava tão somente as aparências. E aqui é interessante que nós, abrindo um outro parênteses, nós vamos fazendo isso ao longo da leitura de hoje, a gente vai abrindo alguns parênteses aí, para comentar alguns pontos. Então, nesse ponto aqui, que ele está descrevendo sucintamente, né, em 2 frases, o senhor Reimann, é interessante aqueles que conhecem o estudo, ou trabalham com o estudo da personalidade, o estudo particularmente do Enneagrama, definir qual ego seria o senhor Reimann. Então, até repetindo, em vista dessas pessoas que conhecem o Enneagrama ou que estudam a personalidade humana, vamos repetir aqui a descrição que ele dá do senhor Reimann. Era dono de uma rede de supermercados, 30, que ele tinha 30 supermercados, né? E por isso vivia para o trabalho. Tratava-se de um homem frio que valorizava tão somente as aparências. Logicamente que a gente tem que também trazer isso para nós, né? Será que a gente é assim? Será que nós somos assim? Temos esse tipo de postura? Muitas vezes a gente acha que não. A princípio, a priori, como é uma coisa negativa, pelo menos do nosso ponto de vista, é uma coisa que não é muito boa, pelo menos a gente entende assim, principalmente aqueles que são mais religiosos, aí a gente já rejeita. Ah, não, eu não sou assim. Será? Você realmente parou para se analisar, para refletir, para pensar sobre isso, para procurando se ver se realmente nós temos ou não um comportamento dentro desse roteiro, dentro dessas perspectivas? Ele e a esposa, a senhora Julieta Zarotti Lauser, tinham 2 filhos. O menino era considerado um problemático. Sempre trazia problemas para a família. Reimann Lauser, filho, era viciado em bebida alcoólica e a rebeldia era sua característica principal. A menina tinha 18 anos, era 2 anos mais jovem que o irmão e também trazia muitos problemas para a família. Depressiva, adorava confrontar os pais. Julieta era uma mulher bela, de olhos azuis, cabelos castanhos, pele clara, alta, com quase 1,80 m. Era mais ou menos da minha altura. Apesar dos seus 45 anos, aparentava uns 35. Todavia, era uma mulher infeliz. Tinha à sua disposição dezenas de empregados. Usava joias caras, no entanto, não tinha alegria de viver. Desde há muito, lutava silenciosamente contra o assédio de um dos seguranças, Gerone. O segurança havia declarado seu amor a Julieta e ela o rejeitou veementemente. Porém, com o passar do tempo, passou a nutrir um certo afeto por ele.
Julieta já havia procurado vários psicólogos e psiquiatras na tentativa de entender o porquê de suas angústias, mas sempre optava por abandonar o tratamento. Sem sombra de dúvida, a família Lauser era uma família como muitas que existem por aí. Sentavam juntos para alimentar o corpo, mas não alimentavam reciprocamente o campo dos sentimentos. Usavam roupas caras, mas nunca se desnudavam diante do espelho da consciência. Gostavam de mostrar os bens materiais que possuíam, mas escondiam suas vontades mais avassaladoras. Eram ricos, mas ao mesmo tempo miseráveis. Isso porque dinheiro sempre terá um valor relativo. Raymond Lauser era do tipo conquistador. Homem de 50 anos, vestia-se muito bem, usava perfumes caros e adorava os holofotes da mídia. Em meio a muitas aventuras fora do casamento, mantinha romance secreto com sua secretária 25 anos mais jovem do que ele. Julieta, a filha, foi até o hospital já perto das 15 horas. O fato irritou Ernestino. Conhecendo bem o temperamento do pai, assim que entrou, já se justificou. Desculpe, papai, só pude vir agora. Como sabe, não estou bem de saúde e tive que ir ao médico. O que o médico disse? De concreto, nada. Apenas me receitou mais remédios. Quem olhasse para Julieta nem desconfiaria de suas dores íntimas, pois fazia questão de se vestir muito bem. No entanto, internamente, vivia vários conflitos. Sabia que seu esposo tinha várias amantes e sabia também que já não era amada como antes pelo cônjuge, mas ainda assim insistia na relação. Afinal, um divórcio seria um escândalo. Seu pai detestava o genro e, vendo a filha daquele jeito, asseverou: Já te disse, filha, abandone esse cara. Não tenho bajuladores. Não saio nas colunas sociais. Nem tenho tanto dinheiro como ele. Mas poderíamos viver sem maiores problemas financeiros. Além disso, esse seu velho pai não deve durar muito tempo, e tudo o que tenho será seu e dos meus netos. Não diga isso, papai. O senhor não vai morrer. Além disso, eu não posso tomar uma decisão tão grave, optando pela separação. E Júnior? E Patrícia? Eles são adultos. Mas parecem crianças. Vivem dando trabalho. Definitivamente não posso, papai. Bom, vamos dar uma paradinha aqui. Aí a gente retoma a partir daqui. Vamos pegar alguns pontinhos, gente, que nós notamos aqui desse trecho que nós acabamos de ver, nessa apresentação da família Lauser. Bom, então nós vimos que a família Lauser, mais propriamente, esse núcleo familiar, eram compostos de 4 pessoas, né? O senhor, o marido, a esposa e 2 filhos, sendo um filho e uma filha. E ele aqui, então, vai apresentar essas pessoas, traçar, né, algum pequenino perfil delas. E é interessante para que quem estuda a personalidade humana, a psicologia,
e também até mesmo, por exemplo, o estudo do Enneagrama, é interessante tentar mapear, né, esses perfis que ele vai apresentando aqui. É bastante interessante esse exercício nesse sentido. E aquilo que nós dissemos logo no início, num dos parênteses que nós efetuamos. Sempre que a gente vê essas características, é bom a gente também parar para refletir e trazer aquilo para nós. Será que eu me enquadro dentro desse perfil? Será que eu encaixo dentro deste comportamento, desse tipo de atitude? E muitas vezes nós temos a tendência a não aceitar aquilo que está sendo colocado, ou recusar aquilo, ou condenar aquilo, se aquilo nos parece desagradável, nos parece pejorativo, ou seja, algo que a sociedade, a cultura não aprovaria. Então a gente tem que deter esse movimento nosso, esse movimento egóico e infantil, que ele é infantil, e passar a fazer uma análise mais impessoal e mais imparcial, dentro do campo não só da justiça, mas também da responsabilidade, particularmente. Porque como nós já vimos nos nossos outros estudos, e até neste aqui também, nós já falamos sobre esse fato, que nós tendemos a fugir da responsabilidade. A gente não quer se tornar responsável pelas coisas. A gente sempre quer atribuir a responsabilidade a alguém, a algum ente, a algum ser, a qualquer coisa fora de nós. Ou é a circunstância, ou é o ambiente, ou é o momento, ou é o tempo, ou é a ausência de dinheiro, de afeto, qualquer coisa. É Deus que seria responsável, Jesus, qualquer coisa. A gente faz de tudo para fugir da responsabilidade. Então, este é o movimento que nós temos que deter, parar esse movimento e começar a assumir a responsabilidade. Porque este é um exercício que nós podemos e devemos fazer, buscando o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Porque enquanto a gente estiver alimentando essa fuga da responsabilidade, esse não querer assumir a responsabilidade, nós estamos alimentando a infantilidade em nós. E isso é ruim. E esse fato também vai gerar dentro de nós várias questões menos felizes. Porque esse não assumir a responsabilidade nos remete a mentiras, a hipocrisias, a falsidades, a justificativas e uma série de coisas. Ou seja, com essa atitude, nós estamos alimentando a nossa consciência de sono, a nossa infantilidade, as nossas sombras e outras coisas mais. Por isso é um movimento ruim, não é positivo, ele é negativo, ele é um pecado na linguagem religiosa superior, não inferior. Porque na linguagem religiosa comum, pecado é algo condenável. Para nós, pecado é apenas um sentido de que a gente deve mudar aquilo. Nós estamos cometendo um erro, uma falha, indo numa direção errada. Ou seja, nós estamos errando o alvo. Não é o alvo correto que nós estamos acertando. Então, a gente tem que redirecionar isso. Não é simplesmente eliminar, porque a gente não vai conseguir eliminar essas coisas. A gente não vai deixar de ter aquele impulso, a não ser ao longo do tempo, na medida que a gente for trabalhando a superação disso e esse redirecionamento. Essa que é a questão. Então, o pecado ele é uma alertiva, é um sinal de alerta. É igual os sinais de trânsito. Então, ele é para nós uma indicativa, ele é um orientador. Então, se eu souber olhar sobre esse aspecto, aí eu vou ter oportunidade e chance de começar a mudar as coisas em mim. Opa, então estou indo na direção errada, então isso aqui está errado, está equivocado. Então, o que eu tenho que fazer para acertar o meu rumo? Para redirecionar o meu rumo? É isso que tem que ser feito. Bom, então,
essa busca de tentar procurar assumir as responsabilidades, assumir os erros, assumir a culpa, seja o que for, ela também vai nos ajudar, porque ela vai ser um suporte para a gente mudar esse estado de coisas. A gente passa a ser mais consciente, a gente começa a trabalhar nas linhas da maturidade, uma série de fatores. Então, e isso vai abrindo novos leques, novos campos, porque na medida que eu faço isso, eu vou despertando para mim mesmo, eu vou tendo aquele movimento de começar a me enxergar, a me ver realmente, ver as minhas dificuldades, ver o esforço que estou fazendo na direção contrária, ou seja, amplia enormemente o trabalho sobre mim mesmo, o conhecimento também de mim e vai por aí afora, uma série de fatores. Bom, então a gente vamos vendo aqui na descrição que ele vai colocando que a família Lauser, essa família, ela gira muito em torno daquela importância que é dado à imagem, ao status social, essas coisas todas. Então vamos lá. Primeiro ele vai falar que o senhor Lauser, que é o chefe da família, ele é um homem frio, valorizava tão somente as aparências. E muitas vezes nós temos esse tipo de postura, esse tipo de coisa. Não digo que a gente possa ser, somos, a maioria de nós sejam frios nesse sentido, mas esse movimento de valorizar as aparências, ele é muito comum. Muita gente dá muito valor às aparências externas e esquece dos valores mais verdadeiros. E isso é uma cultura que a sociedade alimenta. Então, isso é algo muito comum no nosso meio cultural e social. Hoje mesmo, as expressões das redes sociais, a gente vê muito isso, né? Essa alimentação da aparência. Parecer. Então, a gente dá mais importância ao parecer do que ao ser. A gente tem que também começar a mudar esse status aí. Bom, ele vai falar sobre os filhos, né? Eu tenho um filho e uma filha. Então, o filho era considerado um rapaz problemático, vivia trazendo problemas para a família. Ele era alcoólatra, então já é realmente um problema sério, grave, né? E, além disso, ele tinha no seu traço, na sua característica principal, a rebeldia. Esse também é um traço muito comum a nós. Muitas vezes nós somos rebeldes, em maior ou menor proporção, às vezes em determinadas áreas, em determinados aspectos. E muitas vezes a gente fala assim, não, eu não sou rebelde. Será? Se a gente fosse analisar, fosse olhar para si mesmo e for mapear algumas coisas, a gente vai ver muitos traços de rebeldia em nós. Nós temos muito, muito de rebeldia. Tanto em relação às questões externas de nós, quanto o nosso embate diante das leis divinas e de Deus. Nesse terreno, então, a gente se posiciona com muita rebeldia. Os espíritos da Terra, no seu 100% aí, são espíritos rebeldes. Nós somos espíritos rebeldes, tanto que nós estamos aqui na Terra. Se a gente não fosse, provavelmente nós estaríamos em outras plagas, em outros planetas do universo aí. Então, os espíritos terrestres, eles são caracterizados pela rebeldia e pela violência, porque uma coisa leva a outra. E nesses tempos que nós estamos vivendo atuais, não só no Brasil, mas no mundo, essa característica, essa marca está muito presente. Todas as duas, rebeldia e violência, porque uma alimenta a outra. A violência alimenta a rebeldia, como a rebeldia alimenta a violência. Daí esse avanço nos terrenos políticos dos extremismos, e principalmente essa onda que está varrendo o mundo aí, que foi designada de extrema-direita, né? Que são, em função hoje, na atualidade do mundo hoje, reencarnou esses espíritos ainda mais rebeldes ainda. Então, a marca registrada deles é a rebeldia. E como a gente está colocando aqui, os espíritos da Terra têm como marca
em si essa questão da rebeldia e violência. Isso aí são informes que a própria espiritualidade efetua e faz. Bom, a menina tinha 18 anos, a filha, ela era mais jovem, então o rapaz era o mais velho, e trazia muitos problemas também para a família. Era depressiva e adorava confrontar os pais. O que é isso? Confrontar o outro pode ser, e muitas vezes dependendo da situação, do contexto e da proporção disso, das motivações que levam a isso, uma característica da rebeldia. Geralmente, pessoas muito rebeldes, elas são confrontadoras. Às vezes, a pessoa não chega a fechar o quadro da rebeldia, mas ela é confrontadora. Então, a pessoa confrontadora está na linha da rebeldia. Então, essa questão, confronto, rebeldia, violência, é uma linha, é um eixo pelo qual trafega as coisas. É só uma questão de posição, igual quente e frio, por exemplo. Calor e frio. É uma única linha. Então, na medida que você vai subindo nela, a coisa vai esquentando, vai se tornando quente, 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 até ficar insuportável. Se você vai descendo nessa linha, vai se tornando fria, 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 até ficar insuportável. Mas é o mesmo, vamos dizer, a mesma tônica energética ou a mesma tônica de existir, sei lá. Se alguma coisa aí é o mesmo. São apenas extremos da mesma coisa, é igual uma caneta. Aqui nós temos um extremo e aqui embaixo nós temos outro. Ou seja, se fosse uma vara ou qualquer coisa. São extremos, mas da mesma coisa. Então, o calor está aqui em cima e o frio está aqui embaixo. Na medida que você vai navegando aqui, você vai para o calor ou para o frio. Ou aí aqui também tem uma posição de equilíbrio, que é aquele ponto central. No caso desse assunto que nós estamos tratando, a violência, a rebeldia e confronto, essas coisas, é a mesma linha. Só está em pontos diferentes dela. Bom, aí ele vai apresentar. E nesse aspecto, como nós já falamos, relembrando aqui uma vez mais, a gente tem que trazer isso para a gente e ver o tanto que nós somos confrontadores ou não, o tanto que a gente bate de frente com os outros. Então, quando os outros me falam uma coisa, eu paro para ponderar, para pensar sobre aquilo, para analisar sobre aquilo, para ver se aquilo tem sentido, não tem sentido, está certo, não está certo, é bom, não é, uma série de coisas, ou eu simplesmente já confronto o outro. Eu nem ouvi o que o outro está falando e já estou confrontando. Porque tem pessoas assim. As pessoas começam muitas vezes a te responder e a te questionar sem nem ao pouco ter parado para ouvir o que o outro disse, que o outro expressou, o que está sendo colocado, sendo posto. Nem para. Aí já aquele movimento, sei lá o que na pessoa, e ainda vem aquelas linhas de influenciações espirituais, nós estamos abertos a isso, porque a gente também não sabe fechar essa porteira, a gente sempre mantém essa porteira aberta, é aquilo que a gente fala, muitas vezes brinca no meio espírita, a gente é o tempo todo aeroporto de espírito, ou seja, eles vêm, zoom, dá um rasante, a gente vai na onda e sai provocando estragos. Então, a gente está sempre aberto a isso. Então, o outro colocou lá, eu nem pensei no que foi falado, no que disse, já estou respondendo, como se soubesse. Características de rebeldia e ser uma pessoa confrontadora. E isso, lógico, esses espíritos que nos querem prejudicar ou que estão aí pela vida só para fazer confusão, só para fazer auê, só realmente para ver com os outros, como é que falar, o pasto pegar fogo, seja o que for. Aí vem bagunça mesmo, eu estou aberto, estou aí com a minha portinha aberta, se fazendo tipo de um convite para eles, eles vêm e aproveitam as nossas características infelizes e fazem e acontece. Agora, a culpa é deles? Não, a culpa é minha. Porque eu não estou em vigilância. Jesus já falava,
Vigiai e orai para que não caídes em tentação. Tá vendo? Exatamente isso. Para a gente não cometer erros. Só que nós não... Né? Então vamos pensar. Aí ele apresenta a Julieta, que era uma mulher bonita, tinha olhos azuis, cabelos castanhos, uma pele clara. Ela era alta, quase 1,80 m. Isso, realmente, para a mulher é alto, né? Geralmente as mulheres têm uma características ser menores, e o Enneagrama da personalidade explica isso. Bom, ela tinha 45 anos, mas tinha uma aparência de 35, então aparentava 10 anos a menos. Ela, apesar de tudo isso, ela era uma mulher infeliz. Ela tinha uma boa aparência, uma boa apresentação, tem dinheiro, recursos, tanto é que vai falar, ela tinha dezenas de empregados à sua disposição, usava joias caras, no entanto, não tinha alegria de viver. Sobre essa questão da alegria de viver, nós já falamos sobre isso, particularmente, mais demoradamente, na aula passada, na aula anterior. Então, não vamos entrar aqui em mais novos detalhes a respeito disso. Obviamente, se ela não tem alegria de viver, ela não tem como ser feliz, porque nenhum de nós vamos ser felizes, ter uma postura, uma atitude, um sentimento de felicidade, a gente não tem alegria de viver. Não tem jeito, obviamente. Então, não tem como, dentro desse quadro aí, se você ser feliz. Primeira coisa que a gente tem que fazer é movimentar, aprender a construir essa alegria de viver. Ter prazer em estar na vida, em viver, enfrentar os problemas, as dificuldades, as questões. Aqui nós falamos aí, os problemas estão aí, não é para nos derrubar, não é para nos jogar no chão, não é para nos prejudicar, não. Os problemas estão aí como exercícios, para a gente poder exercitar, ou seja, aquilo que o filósofo vai dizer, os problemas existem para ser resolvidos. Então eu tenho que aprender a ter prazer, alegria em resolver problemas. Na hora que eu chegar nesse patamar aí, na hora que eu der conta de construir essa estrutura em mim, os problemas não vão mais me derrubar. Eu vou passar a olhar para eles com um novo olhar, com a nova visão, com um novo entendimento, com a nova perspectiva. Então eu vou ter a alegria de viver. Sem isso, não há como construir essa alegria. Eu vou passar pela vida tendo esses picos de alto e baixo, ou seja, uma folha ao sabor do vento. Se o momento está bom, tá tudo bem, está ótimo. Se o momento cai, aí eu caio junto também e vou lá para o chão. É isso que nós passamos pela vida, sim. Nós passamos pela vida do nascimento ao túmulo nesse processo reativo, que não é construtivo. Então, durante esse tempo, se eu vivia 80 anos, 100 anos, não importa o tempo que eu vivi, 40 anos, 30 anos, 20 anos, pouco importa o tempo, se eu não construir nada, não tem como eu ter alguma coisa. Eu passei pela vida como uma folha ao vento, enfrentando ventanias, tempestades e momentos de calmaria. Porque a vida não é só construída de tempestade. E ela também não é construída só de calmaria. Então, no ano, nós temos 4 estações. Só isso já indica que a vida ela é cíclica. E ela vai apresentar vários momentos diferentes. Várias situações diferentes vão ser apresentados para nós de acordo com as nossas necessidades, de acordo, vem encontro com essas questões mais espiritual nossa. E tudo isso aí é exatamente no intuito de nos proporcionar materiais que a gente possa trabalhar sobre eles e fazer uma construção efetiva da nossa personalidade, da nossa pessoa. Só que muitas vezes, como a gente não importa com isso, a gente quer desfrutar dos momentos, quer desfrutar dos prazeres, então nós vamos aí pela vida aí de acordo com o sabor do vento. Se a situação está bem, eu estou ótimo, se a situação fica ruim, eu também embarco também nisso, me perco nisso.
me esgarço, arranco o cabelo, me aborreço, grito, xingo, me enraiveço, e vamos nós pela vida, ou seja, aos trancos e barrancos. Somos apenas reagentes. É uma situação séria, a gente tem que começar a parar, analisar tudo isso e começar a refletir sobre tudo isso para a gente poder mudar esse quadro. Bom, então ele vai dizer também que ela tinha um segurança, né, que funcionava como segurança e motorista, tal de Gerone, que vai dizer aí, o primeiro falou para ela que estava apaixonado por ela, né, passou a amá-la, vamos assim dizer, entre aspas aí, né? E ela, como uma mulher casada, tinha uma certa dignidade, ela rejeita ele com veemência, mas, em função das suas carências e das dificuldades que ela vivia e da sua própria dificuldade íntima, essa aqui é a questão, né? Ou seja, aqui nós estamos acabando de dizer, as circunstâncias externas, elas são moldadas de alguma forma e elas vêm de encontro às nossas necessidades íntimas. Por isso que é importante eu começar a trabalhar esse autoconhecimento de mim mesmo, ter essa noção, ter essa percepção e ver a importância disso, que nós estamos aqui na vida para crescermos, para fazermos alguma coisa. Então, se eu estou vivo, qual que é o objetivo de eu estar aqui na vida? Qual que é o objetivo de eu ter renascido? Qual é o objetivo de eu ser o que sou ou estar na situação em que me encontro? Tudo isso tem um porquê, tem uma razão de ser, tem um objetivo. Como a gente não liga para isso, a gente está naquele terreno da inconsciência, do automatismo e do sono, a gente se perde nas propostas que a vida nos apresenta, de ilusões e satisfações e prazeres, a gente esquece o resto. Aí, quando a gente chega do lado de lá, também é de mãos vazias. Por que foi que eu construí? E vamos retornar para cá também de mãos vazias, porque tudo depende de uma construção. Então, eu tenho que começar a construção aqui agora, para que quando eu voltar para o plano espiritual, eu cimente essa construção, faça uma cimentação dela, e na próxima vida, essa construção, como ela foi cimentada no plano espiritual, aí ela vai nascer com força, ou seja, eu comecei a edificar sobre a rocha, ela não vai ser destruída pela tempestade, porque a morte, essa transição do plano físico para o plano espiritual e esse retorno, isso é uma verdadeira tempestade. São marcos muito, muito fortes e muito contundentes. Então, são verdadeiros choques para o espírito. Bem, então vamos lá, né? Aí ele continua, aí ela, a Julieta, em função então das suas próprias dificuldades íntimas e como ela não recebia aquele respaldo externo a essa dificuldade, esse também é um caso sério, a gente vai pretendemos falar sobre isso na aula especial do Enneagrama, que nós estamos preparando, essa aula especial que a gente vai ter. Aí, se não falar, vocês lembram sobre isso, porque é muito assunto, são muitos temas, e a gente muitas vezes acaba até esquecendo dessas questões. Né? Mas o grande ponto é que não existe uma construção íntima da minha pessoa. Aí eu estou sujeito a ter que ter um suporte externo para aquilo. Então, por exemplo, igual a afeição. Se eu não aprendi a construir um afeto dentro de mim, por mim mesmo, eu vou necessitar de um suporte externo. Ou seja, algo tem que gostar de mim. E tem que suprir essa necessidade íntima minha. Porque eu não consegui construir, alimentar essa fornalha que eu tenho dentro de mim em relação a essa questão afetiva, que é aprender a amar a mim mesmo. Então, todos nós nos enganamos sobre isso. Se você perguntar para qualquer pessoa, você ama a si mesmo? Todo mundo vai dizer que sim. Mas é uma ilusão,
Porque como eu vou amar a mim mesmo se eu não tenho nenhuma construção, se eu não realizei nenhuma construção nesse sentido dentro de mim? Então é fácil saber se você ama a si mesmo. Você tem necessidade que alguém goste de você? Quando você olha nesse sentido para você, você sente um vazio íntimo ou você está em paz, preenchido, repleto, tranquilo em relação a isso? Você não tem necessidade de ninguém gostar de você. Se você não tiver necessidade que alguém goste de você, e se você não tem necessidade de se manifestar para os outros de alguma forma te paparicar, te adular, te carinhar, você não tem necessidade nenhuma nesse relativa em relação ao mundo externo, você já se realizou internamente. Então você gosta de si mesmo. Você realmente se ama. Agora, se eu não me amo, como que eu amo ao outro? Então, na verdade, o que eu apresento para os outros é uma ilusão, é uma projeção ilusória. E o outro também vai apresentar para mim uma projeção ilusória, ou seja, são fumaças, neblinas, encontrando neblinas. Vai dar sustentação ao quê? A nada. Nada de nada, nada vem, não tem como. Bom, aí ele vai falar que a família Lauser, ela vai ter um ponto aqui interessante que fala o seguinte: a Julieta já havia procurado vários psicólogos e psiquiatras na tentativa de entender o porquê de suas angústias, mas sempre optava por abandonar o tratamento. É muito interessante. Então, assim, vai mostrar que Julieta, pelo menos, tinha uma certa preocupação nessa área, de se entender. Por que eu vivo dessa forma? Por que eu tenho essa angústia? Isso é algo do meu emocional. Então, de alguma forma, ela até fazia algum certo movimento nessa direção, buscando ajuda na psiquiatria, na psicologia. O grande problema é que ela abortava o tratamento. Isso já é indício de muitas coisas aqui, a gente poderia falar muitas coisas sobre isso. Essa fuga que nós temos do autoconhecimento. Porque muitas vezes nós falamos que queremos nos conhecer. A gente diz isso. Mas quando surgem as oportunidades para que a gente realize esse processo, a gente realmente pula fora. A gente não fica. A gente não aproveita. Você vê os nossos cursos mesmo nessa direção, inclusive esse estudo aqui. Como ele tem essa proposta, tanto esse estudo nosso quanto os outros, tem essa proposta de... Desculpem, gente. Elaborar o autoconhecimento, proporcionar isso para as pessoas, levar as pessoas a refletir, a pensar acerca de tudo isso, demonstrar a importância desses aspectos na nossa vida, de diversas formas, em diversos direcionamentos, nesse sentido, tanto no sentido espiritual, quanto até no sentido de vida mesmo, na importância de mim como pessoa em relação ao outro, até no campo profissional, social, em todas as áreas a gente procura demonstrar isso, essa importância do autoconhecimento, essas questões todas. Vocês veem que às vezes começa com muita gente, vai diminuindo e desaparece. Agora, se a gente estivesse fazendo um grupo para fazer fofoca, comentar sobre a novela, os filmes e isso, aí estaria assim, de piada, contar piadinha, aí já estaria cheio, todo mundo satisfeito, todo mundo participando, todo mundo ali, todo mundo alegre. Quando entra na questão do autoconhecimento, se a coisa é para nos adular, aí a gente te agrada e continua. Mas quando começa realmente a mostrar o que é o real, a verdade, aí, estranha aí, ai, tá doendo, ai, não, deixa eu pular fora. Aí a gente pula fora. Ah, eu não posso, não tenho tempo, é minha filha, é meu filho, é um curso que eu estou fazendo, é outro curso, é isso, é aquilo. Aí justificativa que não falta. Todas as justificativas e mais um pouco. Realmente é difícil. Então, isso é uma sabotagem. A Julieta fazia essa sabotagem.
Então, ele sentia aquela necessidade. Ia. Mas chegava lá, ela se sabotava, ou seja, ela arrumava um jeito de sair fora, pular fora e justificava isso. Dava uma justificativa. Ou seja, é uma forma de calar essa voz da consciência que muitas vezes, né, ela fala lá na nossa intimidade, bem escondidinha, né, que vai nascer em nós como um certo desejo, um certo impulso de se conhecer, por exemplo, de saber, de entender. Aí a gente, deixa eu procurar. Então vem com um certo inquietação. Mas na verdade a gente está querendo acabar com a inquietação, acabar com o incômodo. O que nós queremos é isso. Acabar com esse incômodo, ou seja, calar a voz da nossa consciência. No fundo, o que a gente quer é isso. Colocar uma mordaça na consciência. Não me incomode, não me aborreça. A gente está fazendo é isso. E, como Julieta, né, ela é igual a nós, ou nós somos igual a ela, a gente age dentro desse mesmo terreno, desse mesmo espectro aí também. Bom, aí ele vai falar uma coisa aqui. Sem sombra de dúvida, a família Laus era como muitas famílias que nós encontramos por aí. E vai trazer uma descrição até interessante. Eles sentavam juntos para alimentar o corpo. Aqui até eu achei interessante essa definição, né? Alimentar o corpo. E nós já falamos sobre isso, acho que nós já falamos sobre isso em nossos estudos, que nós nos confundimos com o nosso corpo. A gente acha que é um corpo, que eu sou um corpo. Na verdade, eu não sou um corpo. Eu tenho um corpo. Eu temporariamente estou estou revestido por este corpo. Por isso que a espiritualidade vai falar que o corpo físico é uma roupa para nós. Não só o corpo físico, mas todos os nossos corpos, seja eles os sutis ou não, eles são uma roupa, alguma coisa que nos reveste e nos ajuda a manifestar naquela dimensão ou naquele universo que nós nos encontramos. Então, hoje nós estamos no universo físico, no universo material. E para manifestar nesse universo, nós necessitamos de um corpo biológico, que nós estamos utilizando aqui agora. Eu sou o corpo? Não. Eu tenho esse corpo e estou usando esse corpo aqui agora. Então, isso é algo interessante que eu achei aqui. Alimentar o corpo. Então, eu alimento o corpo. Eu preciso de alimento? Não. Nós, como espíritos, como um ser, sei lá, quer chamar de energia, de uma consciência, o nosso alimento é totalmente outro e até surpreendente. Quem vai nos dar esse alimento, dar essa sustentação é Deus. Mas, para eu manter esse corpo aqui, eu preciso alimentá-lo, ou seja, esse corpo precisa ter energia para estar aqui, para se movimentar aqui e tudo mais, para ter uma certa existência aqui. Então, na verdade, quando nós alimentamos, a gente tá buscando esses componentes para manter esse organismo vivo, esse organismo em situação de uso, vamos assim dizer. Bem, mas eles não alimentavam reciprocamente o campo dos sentimentos. Aqui é algo interessante. E muitas vezes a gente vê isso nos livros espíritas, mas a gente não para pensar sobre isso, sobre essa questão. Quem faz ou já fez os cursos do Enneagrama conosco sabe, a gente aborda esse aspecto e essa questão. Que, na verdade, nós precisamos de uma alimentação a nível espiritual, a nível mental e a nível emocional e a nível biológico. Cada um dentro do seu campo. Então, nós necessitamos de uma alimentação emocional. Daí essa busca que a gente tem, essa necessidade de a gente ter afeição ou afeto uns pelos outros, de carinho, de interação, dessa correspondência. Essa é uma alimentação do campo emocional. E isso é algo que não é falado na religião, isso não é abordado na religião, no campo religioso, ou se é abordado, é abordado rapidamente, en passant, como se diz,
Eles não dão foco a isso, não dão importância a isso, não veem o alcance disso, ou seja, isso não é tratado com objetividade e com concretude. Mas essa questão desse alimento emocional, nós temos necessidade disso. O ser humano necessita desse alimento emocional, dessa correspondência. Então, no fundo, quando nós interagimos uns com os outros, nós nos alimentamos reciprocamente. Então, quando nós estamos aqui reunidos, por isso que a importância, essa reunião, nós estamos aqui agora, nesse momento, porque campos de energia estão interligando a todos nós, independente da distância que nós nos encontramos. O Kardec vai trabalhar um pouco sobre isso quando ele vai falar da comunhão de pensamentos. A comunhão de pensamentos também é uma alimentação entre aqueles que estão naquele vínculo ali, a nível mental. Então, ele trata a nível mental, mas o mesmo equivale também para nível emocional. Então, na verdade, quando nós estamos aqui, nesse momento, reunidos, nós estamos alimentando a nível espiritual, que a gente não tem percepção dessa dimensão. Nessa dimensão, isso é feito para nós inconscientemente, a gente não se dá conta, a gente não percebe, a gente não tem consciência disso. E estamos alimentando a nível mental, racionalmente, e a nível emocional. Desculpem, gente, aí. A nível mental, a gente também tem uma certa dificuldade de perceber isso e dar conta disso. Mas, pelo menos, isso está ao nosso alcance. Se a gente parar para pensar um pouco, para sentir, perceber, a gente até pode detectar alguns traços dessa questão em nós. A nível emocional, é mais fácil a gente perceber isso, mas não significa que a gente esteja percebendo, porque nós não temos uma consciência desperta ao ponto de nos proporcionar essa percepção. Ver isso acontecer, esse sentimento. Uma forma de a gente ver que isso acontece é quando a gente termina a reunião, a gente pode muitas vezes ver que eu saí mais fortalecido a nível emocional. Que eu estou melhor, existe uma sensação de bem, de estar bem. É isso que significa. Daí, muitas pessoas não dão importância a esse tipo de encontro, a estar aqui agora. Se eles soubessem a dimensão disso, a importância disso, eles não faltariam ou não evitariam se reunir. Agora, a gente dá muitas vezes a alimentação, nesse sentido, ao campo inferior. Se for reunir para a gente fazer fofoca, conversar fiado e tal, aí a gente corre rapidamente para se juntar. Só que quando a gente se junta nesse campo, é como se a gente estivesse ingerindo veneno, infelizmente. Ou seja, as energias que a gente está abarcando ali, angariando ali, elas são prejudiciais e provoca desarmonia no nosso campo energético, nos nossos chakras, que os chakras eles têm estreitas vinculações com o nosso campo energético, com o nosso campo magnético, com o nosso campo de ser, de uma forma geral. E isso vai, logicamente, repercutir no campo emocional, no campo mental e no campo espiritual. E, com o tempo, no campo fisiológico. No desequilíbrio das células. Porque as células do nosso corpo são seres vivos, sencientes e perceptivos. Ok? Bom, aí um outro ponto que vai falar, ela usava roupas caras, mas nunca se desnudavam diante do espelho da consciência. Esse aqui também é um ponto muito interessante. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos em nos projetar para o mundo externo, para os outros, para a sociedade, como pessoas muitas vezes ricas, famosas, bem, mas a gente se veste com essas
vamos dizer, pompas e circunstâncias, mas diante do espelho da própria consciência, a gente deveria tirar as roupas. Só que nós também não tiramos as roupas diante do nosso espelho, da nossa consciência. Nós vamos vestir fantasias, ilusões acerca de nós mesmos. A gente vai estar num processo de auto-engano. A gente está se enganando, se iludindo. Aí é que onde vai gerar todos os conflitos e todas as problemáticas que nós vivenciamos no nosso dia a dia e na nossa vida, de uma forma geral. Então é muito importante a gente aprender diante de si, se desnudar. Ou seja, eu realmente, para isso, eu tenho que começar a olhar para mim com sinceridade, com honestidade. Procurar olhar para mim com sinceridade e honestidade. Procurar ver os meus comportamentos, as minhas atitudes, o que eu quero, o que eu busco, o que eu penso, o que eu considero, como enxergo a vida, uma série de coisas. Isso está ao nosso alcance. E isso é uma coisa prática que nós temos que fazer. Só que, gente, muitas vezes nós não fazemos, a gente não preocupa com nada disso. Aliás, é muito pelo contrário, né? A gente se reveste de ilusões, de fantasias, e projetamos isso para o mundo externo a nós. Basta olhar as redes sociais, Facebook, vai por aí afora. O que a gente está projetando ali? O que a gente está mostrando ali? A gente só quer mostrar algo para os outros. Queremos aparecer, de alguma forma. Ele vai falar uma coisa aqui, né? Eram ricos, mas ao mesmo tempo miseráveis. Isso porque o dinheiro sempre terá um valor relativo, obviamente. Então, não é a riqueza que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, que vai me fazer uma pessoa feliz. A gente tem essa ilusão. Essa é mais uma das tantas ilusões que nós temos. A gente acha que se a gente tivesse dinheiro disponível, à vontade, a gente seria feliz. E aí eu poderia adquirir a casa que eu sonho, o apartamento que eu sonho, o carro que eu imagino que queria ter, e vai por aí afora, um monte de coisas externas, achando que isso aí vai trazer, não vai nos tornar felizes. Não vai. Porque a felicidade não está nas coisas, em nada externo. Seja coisas, objetos ou pessoas. As pessoas não vão me fazer feliz. Não vão, ninguém tem esse poder. Ah, quem dera. Quem dera. Portanto, nem Deus pode nos fazer felizes. Não tem jeito. Ninguém pode nos fazer felizes. A felicidade, portanto, é uma construção de cada um. Eu tenho que aprender a construir a felicidade dentro de mim. Se eu não aprender a fazer isso, eu vou passar minha vida nesse campo de variação de humor, né? Ou mais alegre, ou mais triste, mais alegre, mais triste, mais alegre, ou fugindo da tristeza, ou fugindo da dor. E vou viver nesse turbilhão. Minha vida vai ser um turbilhão toda e eu vou voltar para o mundo espiritual de mãos vazias, nesse campo e nesse aspecto. É isso que ocorre, que acontece. E se a Julieta tinha quantos anos? 45, né? O senhor Lauser, ele tinha 50 anos. Então, Raymond Lauser tinha 50 anos, vestia-se muito bem, usava perfumes caros e adorava os holofotes da mídia. Então, mas lá no início já falou, né, que ele era um homem que valorizava as aparências. Então, gostava de chamar a atenção, de estar em voga, esse tipo de coisa assim. Né? Alguns egos têm essa característica, de gostar de aparecer e ser falado, ser bajulado, esse tipo de coisas afora. Né? Portanto, então ele era 5 anos mais velho do que Julieta. E ele tinha ele, além de várias aventuras que ele tinha fora do casamento, ele vai falar aqui, em meio a muitas aventuras fora do casamento, ele mantinha um romance secreto com a sua secretária, 25 anos mais jovem do que ele. Ou seja, a moça tinha 25 anos.
E ele com 50 anos. Podia ser o pai dela, vamos assim dizer. Né? Bom, a Julieta vai ao hospital visitar o pai. E foi mais ou menos 3 horas da tarde, às 15 horas. E o pai dele já ficou irritado, já logo de início. E ela, conhecendo bem o temperamento do pai, já entrou se justificando. Desculpe, papai, só pude vir agora. Como sabe, não estou bem de saúde, tive que ir ao médico. E isso é uma postura, uma atitude que merece um certo comentário. Essa questão das justificativas. Grande parte da nossa vida, a gente passa alimentando essa mentira, porque justificativa é uma mentira. É um dos aspectos da mentira. Justificativa é filha da mentira. E nós passamos a vida nos justificando diante dos outros, diante das coisas. É aquilo que eu já falei em outras oportunidades, nessa questão da sinceridade, da honestidade, nós temos muitas dificuldades nesse campo. Geralmente não, nós somos seres mentirosos. E essa mentira se manifesta em vários setores, momentos, circunstâncias. Na verdade, tem uma forma de ser e de existir para o ser humano, essa questão da mentira. E como a gente conhece os outros, em alguma proporção, quer conscientemente, quer inconscientemente, a gente sabe como é que o outro é, ou são, né, principalmente aquele com os quais a gente convive. Assim, a gente conhece a nossa mãe, conhece nosso pai, conhecemos os nossos filhos, a gente sabe os problemas de cada um. Até dos colegas de trabalho, a gente convivendo com eles, a gente sabe. A gente pode saber isso com mais ou menor consciência. Ou seja, a gente pode dar foco a isso ou não. Tem algumas pessoas que vivem no processo de adormecimento a tal ponto que muitas vezes elas olham para aquilo, mas como ela olha dormindo, aquilo lá, ela percebe aquilo, vê aquilo, mas tanto faz, tanto fez e fica por isso mesmo. E até é bom, né? Porque aí, se eu não olho para o seu defeito, não acuso o seu defeito, eu também não tenho que olhar para o meu e você também não vai ver o meu e nem acusar o meu. Então, vamos entrar num acordo. Eu não falo mal de você, você também não fala mal de mim. É isso que a gente faz. E nessas interações, que muitas vezes essas questões é difícil sair dela, porque com o colega de trabalho é fácil. A gente está ali no ambiente, entrar num jogo, isso é o que a psicologia chama de jogo. Então, entrar nesse jogo emocional ou mental é fácil. Agora, com a pessoa, a gente convive mais de perto, os filhos, um esposo, um pai, uma mãe, já é mais difícil. Alguém mais próximo, né? Aí fica mais difícil essa questão. Aí a gente, ela conhecendo já o temperamento do pai, a forma de ser do pai, já entra justificando, dando a justificativa. E a gente usa as justificativas com muitas outras justificativas. Aliás, nós temos justificativas em cima da justificativa. Quer ver uma, por exemplo? Ah, eu estou te falando isso, ou eu menti para você, para que você não ficasse triste, não ficasse aborrecido comigo, não ficasse chateado comigo. Então, a gente usa essas desculpas para justificar a nossa justificativa. Então, nós vivemos dentro de desculpismo, justificativas. Tanto o desculpismo como a justificativa são filhos da mentira, ou seja, uma mentira em graus diferenciados e proporcionais. A gente usa uma desculpa. Ah, não, eu estou justificando aqui para que meu pai não ficar chateado, não me aborrecer, não me amolar. Então, eu falo isso aqui, vai ficar tudo bem. Então, nesse trecho, que a gente viu assim, de mais interessante, foi essas questões aí. Aí a gente abre espaço aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, comentar alguma coisa, ponderar, Vicentina, Márcia, Fatinha. Tudo ok, Visca? Márcia aí também, tudo certinho aí, nada não? Certinho. Fatinha?
Bom, então vamos lá. Se você estiver falando alguma coisa, Patrícia, seu microfone está desligado. Então a gente pode seguir. A gente pode seguir mais um tanto aqui nesse diálogo da Julieta com o pai dela. Ele termina o pai falando para ela que ela não largava o esposo, porque já conhecendo como é que era o esposo, ele também já não gostava muito do esposo, e ela fala que não dava, e justifica e desculpa com a questão dos filhos. Fala, mas eu tenho o Júnior, tenho a Patrícia, como é que eu vou fazer com eles? Aí o pai dela responde, mas eles são adultos. Ela fala, e ela retruca, não, eles são adultos, mas parecem crianças, vivem dando trabalho. Então, definitivamente, eu não posso, papai. Ou seja, ela preferia viver uma situação péssima, lastimável, horrível, ou seja, ser infeliz, do que procurar construir a sua felicidade. Por que isso? Porque dava mais importância à aparência. Então, eu me apresentar na sociedade com uma mulher casada e com uma pessoa, vamos dizer, rica, né? Isso era mais importante para ela, manter aquele status, aquela coisa toda. Talvez aí o status nem seja tanto, né? Porque o pai dela fala, olha, eu não sou rico como seu marido, mas a gente pode viver bem, sem nenhuma dificuldade no campo financeiro, porque eu tenho um bom dinheiro também. E eu estou próximo da morte. Então, daqui a pouco eu morro, tudo que é meu vai ser seu e vai ser dos netos. Ou seja, a necessidade não vai passar. Então, o que dá um indício aí de que para ela, como marido, essa questão da aparência social era mais importante. Essas questões de mostrar para a sociedade uma certa. Um certo status, seja o que for, nesse campo aí. Uma certa condição, né, sei lá. Uma imagem, né? Na verdade, é mostrar uma imagem para a sociedade, para o meio ali onde eles viviam. Era mais importante. Aí ele vai responder para ela, o Ernestino. Bem, mas vamos ao que interessa. O que interessa. Como está? Precisando de algo? Aí ela responde, a Julieta, preciso sair daqui. Aliás, desculpe, eu inverti tudo aqui. A Julieta que pergunta para ele, para o pai. Bem, vamos ao que interessa. Como está? Precisando de algo? Aí o Ernestino responde, preciso sair daqui. Impossível, papai. Doutor Tibério disse que terá de ficar internado até a cirurgia. Falando nisso, ele me disse que está saindo de viagem. Talvez fosse melhor pedirmos para ele indicar outro médico para fazer a cirurgia. De jeito nenhum. Espero ele voltar. Outro médico não vai me cortar. 15 minutos depois, Julieta se levantou e despediu-se de seu pai. Argumentou que não poder permanecer por mais tempo, porque havia marcado uma consulta espiritual na tentativa de resolver seus problemas. O velho Ernestino sorriu sarcasticamente e redarguiu. Você é tola. Esses religiosos só querem dinheiro. Vendem caro o reino dos céus. Papai, não diga isso. Conheço muita gente séria. Ah, bobagem. Se quer ser enganada, o problema é seu. Eu, particularmente, às vezes creio, outras não. E minha mãe? Acha que sua alma não está no céu? Sinceramente,
Se existisse céu, por certo ela estaria lá. Sempre foi uma excelente pessoa. Pobrezinha. É uma pena que esse negócio de vida depois da morte seja tudo balela. Então, aqui nesse trecho, a gente vê mais uma apresentação da família Lauser, né? A mãe da Julieta, a esposa do Ernestino, já tinha falecido. E aqui também está mostrando, né, como cada um vê a vida. E como cada um também faz essa abordagem das questões espirituais. Então, a Julieta estava buscando essa questão da espiritualidade no sentido de achar solução para os seus problemas. Assim, considerando a postura e atitude dela. Já o Ernestino tinha, nesse sentido, uma percepção de que tudo isso era besteira. Era bobagem, ou seja, não dava camisa para ninguém, exceto para os que lá, né, alimentavam, faziam essa questão aí religiosa. Pode pôr pouco, não precisa pôr muito não. Bem, antes de procurar o templo religioso, Julieta foi para casa. Seu filho ainda estava dormindo, havia chegado de madrugada. Inconformada, ela o acordou aos gritos e houve uma briga entre os dois. Obrigado. Então, você vê, se ela esteve lá no hospital às 15 horas da tarde, ficou lá mais um tempo até chegar em casa, vamos dizer aí 16 horas ou 17 horas, no momento. E o rapaz ainda estava dormindo ainda, porque ele passou a madrugada acordado, né, na bebedeira. Não aguento mais, Júnior. Precisa arrumar um emprego. Seu pai pode conseguir um bom trabalho para você. E a faculdade? Tem ido à faculdade? Ela falou isso aos gritos, né? Se liga, mãezona. Esse negócio de faculdade não tá com nada. Me deixa em paz. E aqui já dá para ver o perfil do filho, né? Qual ego seria o Júnior? Mas, meu filho, você tem tudo nessa casa. Talvez eu não tenha o mais importante. As palavras do filho penetraram seu peito como um punhal afiado. A senhora Lauser considerou que talvez, nesse ponto, o filho estivesse certo. Heyman quase não parava em casa. Ela, por sua vez, vivia a perambular pelos shoppings, tentando, com as compras, preencher o vazio existencial. Abalada, tentou falar com a filha, mas a jovem estava trancada no quarto e se recusou a atender a mãe. Julieta saiu apressada. Já estava atrasada, pois o líder religioso a atenderia. Senhor Benjamin era um homem íntegro, sábio. Liderava um grupo cristão numa comunidade carente da cidade. Não tinha nenhuma formação acadêmica. Havia tão somente estudado, entre aspas, na faculdade da vida. Na faculdade da vida. Aí vamos dar uma paradinha aqui. É interessante que quando ele fala isso, a princípio eu achei que o senhor Benjamin fosse ele mesmo, o Agnaldo Paviani. Aí depois, vendo assim, algumas descrições dele, eu fiquei um pouco na dúvida. Não sei, eu tenho para mim que de repente pode ser ele. Pode ser o próprio Dito. Engraçado, quando eu li o livro, não imaginei que seria não. Não? Não. Isso aí é só uma ponderação nossa, boba, que não vai fazer diferença. Ser ele mesmo ou não, né? Não tem relevância ou importância isso. Aqui nesse trecho tem algo aqui interessante, que ele vai falar. O pai não parava em casa, que ele vivia, vamos dizer, para o trabalho e para as suas questões, uma vez que já tinha várias ligações fora do casamento.
E ela, vivia perambulando pelos shoppings, fazendo compras, com isso tentando preencher o vazio existencial. Esse é um ponto interessante de reflexão. Porque todos nós, todo ser humano, numa proporção ou noutra, nós temos esse sentimento de vazio existencial. Isso é algo comum para o ser humano. E ainda bem, porque é essa sensação, ou de alguma forma, essa percepção, ou esse impulsionador, como eu falo, impulsionador, porque é esse sentimento, esse alguma coisa, essa sensação, essa percepção, ela que vai nos impulsionar a gente seguir em frente ou a buscar uma resposta ou soluções para preencher ou para tapar essa questão. Então, ele acaba nos impulsionando na direção do crescimento e da evolução. Quando a gente busca respostas para isso, a gente, de alguma forma, estamos nos projetando no nosso crescimento, na nossa evolução espiritual. Mas o que a gente faz? A gente, de alguma forma, procura resolver isso de uma forma que não é construtiva. E muitas vezes é uma forma até destrutiva. A gente procura preencher esse vazio existencial se jogando no trabalho, se jogando nos prazeres, se jogando nas ilusões da vida. Então, muitas vezes, a gente quer calar essa percepção, essa sensação de vazio, caindo, ou seja, adormecendo, melhor dizendo, adormecendo a nossa consciência. Quando a gente vive no patamar do automatismo, a gente não percebe essa questão dentro de nós. Esse vulcãozinho que está lá dentro, sabe, borbulhando, efervescendo. Então a gente tenta acabar com esse vulcão, apagar esse fogo, apagar essa chama, porque ela nos incomoda, ela nos perturba de alguma maneira. E uma das formas de lidar com isso é realmente viver ou existir no terreno da inconsciência. Porque se eu sou inconsciente, se eu não percebo, se eu não vejo nada disso, eu não me incomodo com isso. E quando esse vulcãozinho, essa chama, começa a crepitar com mais intensidade, ela começa a nos perturbar mais, aí a gente busca outras alternativas para isso. Ou aí vai depender do perfil de personalidade a qual nós pertencemos. Ou aqueles impulsionadores que vai estar de acordo com o nosso perfil de personalidade, o nosso perfil de ser, que vai nos impulsionar. Hoje a gente busca o prazer, hoje a gente se joga no trabalho, hoje a gente joga na satisfação, hoje a gente joga na obtenção das coisas. Então, no caso da Julieta, por exemplo, ela recorria fazendo compra. Ir no shopping é novo, comprava isso, é sapato, é bolsa, é vestido, é tal, e é tal. E tudo isso numa tentativa de apaziguar essa chamazinha, treinar desse vazio existencial que todos nós temos isso aí e que de alguma forma nos incomoda mais ou menos. Só que esse é um ponto importante. Primeiro, a gente passar a perceber a realidade desse fato, que isso realmente é algo concreto, que todos nós temos isso, temos essa questão para ser resolvida, e aí procurar uma solução para isso. A solução é o autoconhecimento. É se informar, é se dar conta. E é começar a olhar para a vida de uma perspectiva superior. Porque ao nós fazermos isso, a gente agir dentro desse quadro e desse patamar, a gente começa a ver que a solução desse
dessa sensação de vazio, ela está em nós. Em nós. É nos conhecendo, crescendo, amadurecendo, nos conscientizando, que a gente vai começar a resolver isto. Por quê? Na medida em que nós fazemos isto, nós começamos a criar a nós mesmos. Então, o que nos falta, é isso que nós vamos ver nessa aula especial do Enneagrama, a gente está preparando, é que nós temos a necessidade de realizar uma construção dentro de nós. Terrenos adentro de nós mesmos. Porque essa construção não existe. E daí a nossa dependência de alguma estrutura, de alguma coisa lá fora que nos alimente. Por exemplo, nesse sentido, todos nós somos devedores de Jesus, porque a espiritualidade muitas vezes não coloca isso desta forma como eu vou pôr para vocês. Quando ela coloca isso muito en passant. Na verdade, nós não conseguiríamos existir se não fosse a sustentação de Jesus. Jesus, na verdade, ele sustenta o nosso ser. Quando eu não tenho essa construção dentro de mim, esse construtor interno, é aquilo que nas linhas do esoterismo e do cultismo vai chamar de personalidade crística. Isso nos falta. Quando a gente não tem isso, a gente tem esse vazio existencial e a gente vai necessitar de um suporte externo para nos manter. A gente não consegue existir sem ele. Então, Jesus, para nós, é a grande mãe. Ele é o útero que nos gesta. E esse útero crístico é a terra. A terra é esse útero. Então, Jesus é que sustenta a terra. Por isso que ele é o construtor da terra. E é por isso que ele é o governador da terra. Se ele parar, se ele, por exemplo, deixar de mentalmente alimentar a terra, manter a terra, se ele deixasse fazer isso, nós iríamos sofrer um baque violento. E a terra geológica também. Tudo. Destruição total. Tudo. Mas o nosso baque psicológico, emocional, espiritual, seria imenso. A gente não consegue viver fora desse útero que é mantido pelo Cristo. Então, Jesus, para nós, é muito mais do que a gente imagina. Muito mais. E é por isso que quando, por exemplo, nós fomos degradados da terra, ou aqueles espíritos que foram ser degradados da terra, eles são tirados daqui, levados e colocados nas mãos de um outro Cristo. Porque a gente não tem ainda essa sustentação íntima. A gente não tem essa construção. E nós necessitamos realizar essa construção dentro de nós. Mas aí eu vou fazer um adendo. Porque quando vai levar para o outro Cristo, tanto pode ser para um mundo mais superior que a Terra ou um mundo mais inferior que a Terra. Porque igual os faraós, o pessoal de Capela que veio, criou tudo de extraordinário que existia aqui no mundo, que hoje nós não temos, como as pirâmides e tudo mais. Né? Aí eles, suponhamos que os que tinham alcançado um nível melhor, conseguiram ir para um planeta mais evoluído. Aqueles que não conseguiram foram para um planeta menos evoluído. E, no entanto, mesmo no planeta não evoluído, tem um Cristo que zela por aquele planeta. Então, é os dois lados, né? Para subir e para descer. E, aí, no caso específico deles. Vamos compreender uma coisa. Tudo tem gradação, tudo tem proporção, proporcionalidade. Nós estamos há milênios já construindo as estruturas para a criação e a construção dessa personalidade crística em nós. Então, a gente não está começando do zero, não, porque esse processo começou quando Deus nos criou simples e ignorantes. Esse processo começou lá. Segundo alguns, lá no reino atômico. Então, nós vamos construindo.
Quando a gente chegar no patamar que Jesus está hoje, aí nós não vamos necessitar mais de nenhum ser para nos sustentar. Dentro do nível que a gente se encontra. Porque isso aí também é uma hierarquia que a gente não sabe aonde termina. São os co-criadores em plano maior, e essas co-criadores em plano maior, ele vai ter também vários níveis. Você imagina se o Cristo criou a Terra, imagina aquele Cristo que é responsável pelo governo do Sol. O Sol sustenta todos os planetas. Essa é uma mente que a gente não faz ideia da força e do poder mental desse ser. Mas esse ser ainda, assim como Jesus, ele tem necessidade de um ser maior ainda, que é o governador da galáxia, que é o guardião da galáxia. Imagina o ser que mantém a galáxia. Para nós é algo inimaginável. Ele, para nós, é Deus. Um verdadeiro Deus. Então, esse ser que alimenta a galáxia, que mantém a galáxia, ele já não precisa de mais ninguém. O único que ele necessita é de Deus. Porque aí, nesse contexto, ninguém vai existir sem necessitar de Deus. O Deus, então, é um grande útero nosso, porque ele sustenta todos os seres. E não tem como nenhum ser vir a existir sem necessitar da sustentação dele. Porque aí, esse alguém, esse ser, se tornaria Deus. Aí você estaria rivalizando em pé de igualdade com o Criador, e isso é impossível. Você está falando da energia, né? Da energia desses Cristos. No caso de Jesus aqui, quando ele falava para 5.000 pessoas, isso não tinha nem microfone. Olha a energia dele, como é que chegava. Agora você imagina do dirigente poder, né? da galáxia. Nossa. A energia deve ser. Ele nem encarna na Terra, ele jamais vai encarnar aqui ou em qualquer planeta. Pois é, mas imagina a energia dele. Se de Jesus falava para 5.000 pessoas, não tinha nem microfone, todo mundo captava e via toda aquela energia do a gente. Mas um ser desse, nesse nível, ele jamais vai reencarnar num corpo de carne, sentido. Tem isso também. Ele jamais. Mas mesmo assim, tem uma energia violenta. Assim, violenta, como eu falo assim, muito grande. Claro, você viu o tamanho da galáxia? É algo absurdo. É algo incomensurável. É algo que a gente não faz ideia de como é isso, como seja. É algo que está para... Olha, esquece. Falar num ser desse é igual falar de Deus. Não tem como. É algo absurdo. Bom, gente, alguma pergunta aí? Alguma questão que você gosta de fazer? Algum ponto? E a semana que vem nós vamos continuar, então, com a Julieta entrevistando, ou a entrevista da Julieta com o senhor Benjamin. Ok? Alguma coisa? Vicentino, mais alguma coisa? Não. Eu ia falar, mas aí eu estaria antecipado, né? Porque eu já li o livro, esse encontro dela com o Benjamin, né? Aí eu lembrei das cartomantes. Aí semana que vem você... Semana que vem vai pro nosso. Você fala. Márcia? Não, cara. Tranquilo aí? Tranquilo. A Fatinha deve estar assustada aí, porque deve ter tantas coisas que a gente falou agora que deve ter sido surpresa, né? E vai ser surpresa para muita gente. Muita gente não sabe disso nem no meio espírita. Ou nunca parou para pensar nisso, né? Tem muita coisa que a gente vê. Aliás, é um conteúdo que sai do vídeo. São conteúdos assim também, que essas informações a gente deu assim, não nos acrescenta em termos de conhecimento de nós mesmos, né? São apenas informações que a gente... ninguém precisa aceitar ou concordar com isso. Se você... Esse é um motivo aí para a gente pensar, refletir. A gente deixa, por enquanto, aí, não tem nem como comprovar ou verificar a validade ou a realidade dessas questões, né? É só apenas... A gente pode ver a nível lógico. Isso tem sentido? Tem um certo sentido.
parece que tem, não há porquê, não seria assim. Eu tenho uma proposta melhor para responder a isso? Será que a forma como eu penso e vejo enquadraria melhor? Então, são questões assim que, vamos dizer, tem uma certa irrelevância. A Pena pontuou aqui, sem outras pretensões também. Se isso não acrescentar nada, vamos deixar isso de lado e ficar com o aspecto e a parte mais importante, que essas questões relativas a nós mesmos, né? Essas reflexões a nível psicológico que a gente está trazendo e ponderando. Bem lembrado, Fatinho. Bom, então vamos lá encerrar o estudo de hoje, agradecendo a Deus e a oportunidade. Deus, Pai de amor e de bondade, Jesus, divino médico e orientador de todos nós e toda a humanidade. Nesses instantes, ao encerrarmos mais um estudo das quintas-feiras, gostaríamos de vos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo também a presença das nossas amigas, tanto no plano físico, quanto daqueles companheiros e companheiras que juntos se uniram a nós a partir dos planos espirituais da vida. Agradecendo o amparo e assistência daqueles corações mais esclarecidos que estiveram atuando junto a cada um de nós, vos rogando, Senhor, envolver todos esses corações, a todos nós, nas tuas bênçãos, que possamos captar estas forças e realmente elas possam trabalhar em nossa intimidade, em nosso favor. Lembrando do nosso país que vive essa situação que nos encontramos hoje, às portas de eleger mais um dirigente. Lembrando também, Senhor, da situação do mundo, vos pedimos a favor de todos aqueles que se encontrem à frente dos diversos países do mundo, principalmente daqueles que estão naquelas áreas mais conflituosas, e do nosso, e daqueles corações que se propõem a esses cargos de direção coletiva, que eles possam, Senhor, despertar para suas responsabilidades e para os altos compromissos que assumem diante de si mesmos e diante também da consciência universal que designamos e chamamos de Deus, nosso Pai. Senhor, seja com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meninas, muito obrigado. Espero que o estudo tenha sido proveitoso, esclarecedor. E até semana que vem. E tenha uma boa noite. Boa noite, Carlos. Obrigada. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite, Paty. Tchau. Tchau.